Sim, Mônica, bem-vinda, boa tarde. Eu sou o juiz criminal de Riacho Fundo. Obrigado pelo boa seu tarde. comparecimento. A senhora ouviu aqui a acusação que lhe é feita, ah, ouviu as testemunhas e conversou com o seu advogado. Chegou o momento da gente conversar um pouquinho sobre esses fatos. Eu lhe farei algumas perguntas pessoais. A senhora tem quantos anos? 36, Casada, solteira? solteira. A senhora tem filhos? Não, A senhora reside no Riacho Fundo? não, Valparaíso. A senhora trabalha? Trabalho. Com o quê? Quanto tempo? Não, com o que a senhora... Qual é a sua profissão? Ah, sou promotora de vendas. Qual a sua renda? Quanto a senhora ganha? Tá 1.600. A senhora já foi presa antes ou processada? Nunca. Estudou até que série? Ensino médio completo. Muito bem, Mônica, eu lhe agradeço pela colaboração. Daqui para frente eu vou lhe fazer perguntas sobre os fatos. A senhora tem direito de permanecer calada caso queira. A senhora quer falar ou quer silenciar? Falar. A senhora se considera culpada ou inocente? Inocente. O que aconteceu nesse dia? Vamos começar antes de perguntar do dia. Como era seu relacionamento com esse, João Bento, isso? Sim. Me João descreve, Bento, a senhora se relacionava com ele desde quando? O que era esse relacionamento? Me descreve um pouco. até no dia lá, a gente tinha 11 meses que estava junto, né? Namorando. E no meio desse namoro, a gente ficou noivo, que ele me pediu em noivado, pediu em casamento. E aí, era um namoro bom. Eu ia para casa dele direto, ele vinha aqui para minha casa, nós íamos para a igreja do Riacho Fundo, que ele frequenta, nós íamos para o cinema, nós viajamos para Caldas Novas. A gente era um relacionamento direto. Eu estava na casa dele direto, eu ia mais para casa dele do que ele na minha, porque ele mora só, né? E eu moro com a minha irmã e meu sobrinho. Então, na casa dele, a gente ficava mais à vontade. Então, às vezes, eu passava mais tempo na casa dele do que aqui na minha casa. A senhora sabia que ele tinha outro relacionamento? Não, ele nunca falou. O irmão dele, as irmãs, ninguém nunca falou nada de outra pessoa na vida dele. A gente tinha um relacionamento público, era no Instagram dele, no meu, foto. O pastor da igreja dele comentava nas nossas fotos: vou fazer esse casamento. Todo mundo sabia que os conhecidos dele, os meus. Apresentei ele para minha tia, que veio aqui no Valparaíso. Ele falava com a minha mãe pelo telefone, que meus pais moram em Minas, né? Que eu sou de Minas. Não chegou a conhecer ele, mas ele falava com a minha mãe direto pelo telefone. Muito bem. Ah, a senhora entrava no celular dele, usava o celular dele? Não. Aí ele chegou a pedir minha senha do meu celular e ele passou a dele para mim. Mas eu nunca mexi no celular dele. Ele mexeu no meu celular, que ele viu umas fotos assim, antigas de ex, aí ele ficou brigando, aí ele foi e pediu o celular para apagar. Aí eu deixei apagar, eu falei que eu tinha muitas fotos, eu não conseguia apagar todas, né? Tinha mais de 5.000 fotos lá. Aí ele pegou, falou assim, tem que apagar, que quando a gente termina, passou passado. Aí foi, mexi no meu celular. Aí ele já clonou meu celular, que eu descobri depois. Viu conversas lá minha de amigas, clonou meu celular uma vez, WhatsApp. Ele mexeu no meu, mas eu não.
ficou questionando meu Facebook tinha mais de 2.000 pessoas, aí quando eu postava uma foto minha, que alguém comentava com coração, aí ele ficava reclamando, reclamando, até fez a minha cabeça para me excluir meu Facebook e abrir um junto com ele, a gente ter um junto, a mesma senha. Aí eu, para passar de confusão, eu fui excluir o Facebook, aí ele foi, criou outro com o nosso nome junto, e, e colocamos, aí tinha poucos amigos, não tinha mais amigos meus como antes, mas eu não Aham. mexia no dele, não. Dona Mônica, chegou a terminar esse relacionamento? Ele chegou a mencionar que comentou com a senhora que foi um dia no mercado e terminaram o relacionamento. Teve alguma coisa assim? Ele terminar comigo? É. Nunca. Ele, nem depois dela ele terminou comigo. Que depois que aconteceu esse fato, ele ainda foi atrás de mim no meu trabalho, querendo falar que colocou outra história sobre ela, que ela ia embora, que ela nem era daqui, que ela veio só para fazer uns exames, que ela é de uma família humilde, que veio para fazer exame, que ele não ia abandonar filho dele, essas coisas. Que nem estava com ela, queria continuar o relacionamento. Inventou uma história que quando ele foi passar férias no Maranhão, que foi em julho, que inclusive era para mim ter ido com ele, aí nos dias lá ele inventou uma história que o pai dele estava doente, tinha que ir, né? Acabou me esperando entrar de férias junto, faltava 2 dias para mim entrar de férias. Aí ele me contou que ela estava toda preparada lá, tomando uns remédios até que inclusive ele já me deu para fertilizar, para ajudar, né? E que quando chegou lá, que foi numa festa lá, que ela dizendo, querendo dizer assim, que ela seduziu ele. Ai, como eu sou homem, não aguentei, ficou dando em cima de mim, acabou ficando com ela, que ela ficou grávida, né, que ela tá aqui pra gente continuar, que ele não gostava dela. Foi isso que ele falou para mim depois do que aconteceu. Ele nunca terminou comigo, eu terminei com ele. E, inclusive, antes disso, eu tinha terminado com ele por outra coisa, por outra situação, outra mulher, para falar a verdade. Acho que mais ou menos um mês. Aí ele foi na loja que eu estava trabalhando e ficou falando, né, que eu não podia terminar com ele, que ele já tinha vendido o apartamento que ele tem lá no Riacho Fundo, que era para comprar a nossa casa, porque ele me chamou para morar nesse apartamento e eu não fui, né, porque era pequeno e ele já queria ter filhos em seguida, era engravidar e morar junto. E eu falei, uai, esse apartamento só tem um quarto. Aí ele falou, então eu vou vender o apartamento e comprar uma casa. Aí ele foi jogar, sempre que eu tentei terminar com ele, ele usava isso, mas eu vendi o meu apartamento por sua causa, que era um apartamento alugado, que eu tinha uma renda, e por sua causa eu vendi, então você não pode me deixar. Ficava falando assim comigo. Nunca Me falou, fala uma nunca coisa, ele falou tinha de problema nada. de infertilidade? Então, aí a gente tentou, né, e não engravidei. Aí ele baixou lá um aplicativo no celular dele, um florzinha, né, que chama, para ficar seguindo o meu período, né, o menstrual e tal, e mesmo assim não conseguimos. Aí um dia ele foi e confessou para mim, falou assim, olha, amor, não tô conseguindo, quem tem problema sou eu. Eu já fui no médico e o doutor falou ele falou assim, que ele não era infértil, mas a chance dele engravidar uma mulher era muito pouca. Aí ele falou assim, então eu acho melhor nós ir na clínica e fazer uma inseminação, porque desse jeito, só tomando os remédios, a gente não consegue. Aí nós fomos numa clínica, aí vimos o orçamento, a doutora explicou como é que era que fazia tudo direitinho. Aí quando a doutora falou que tinha que tomar umas injeçãozinhas na barriga, tipo insulina, aí eu fiquei com medo, né? Aí depois a gente conversando, eu falei para ele, olha, eu não vou ter coragem de aplicar, mas se a gente já estiver junto, morando junto já, e você aplicar em mim, eu deixo, mas eu mesmo eu não consigo. Aí ele, então, beleza, a gente vai arrumar logo a casa para a gente morar e a gente já faz isso. Nesse dia dos fatos, o que aconteceu? No dia, isso foi dia 6, né? Eu lembro que no outro dia era feriado, dia 7. Aí todo dia de noite ele me ligava, né? Aí ele tinha me ligado um dia antes do antes, né? Ele me ligou e falou para mim assim, amor, amanhã
eu vou aí no seu trabalho para a gente almoçar, acho que uns 4 dias que a gente não se via. Foi para a gente almoçar e a gente conversar, que eu tô morrendo de saudade, não sei o quê. Aí eu falei para ele assim, amanhã é feriado, vai cair no dia que você não trabalha e eu vou estar de folga, que é feriado, então eu vou para sua casa. Você vem aqui me busca, eu já vou para sua casa. Aí ele falou, aí nós conversando, ficou combinado assim, que no outro dia ele ia me buscar para mim para casa dele. E daí eu dormia lá sozinha, que ele ia trabalhar naquela noite, e no outro dia era o feriado, a gente passava o dia junto. Aí no outro dia, a gente conversou normal, aí umas 9, umas 10 mais ou menos, nem lembro direito. Aí ele mandou mensagem que tinha batido o carro. Falou bem assim, eu não acredito, eu acabei de bater o carro, não sei o quê. Aí mandou um vídeo lá, soltando uma pecinha da frente do carro, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas tá dando para andar no carro? Pelo menos ele tá assim, mas eu tenho que ir na delegacia registrar um BO, aí depois eu vou no cartório resolver a questão da nossa casa, que tinha uma casa que a gente tinha visitado, que dizendo ele que estava em débito de uns 10 mil, não sei direito, que ele ia lá no cartório resolver isso, e aí depois, se desse, ele ia me buscar. Aí ficando combinando, aí toda hora mandar mensagem, ainda estou vendo a peça do carro, e depois ainda vou no cartório, meio que adiando assim, daí tava dando a hora dele ir me buscar, né? Aí esse dia eu ia fazer 3 lojas, aí eu já tinha saído de uma, tinha ido na outra, eu tava na minha última loja. Aí na minha última loja eu perguntei, e aí, vai dar para vir me buscar? Aí ele, eu não sei ainda estou resolvendo as questões aqui. Aí eu falei para ele assim, se você não vir, eu vou para Lunabel, que eu tenho umas amigas que moram lá em Lunabel, aqui perto do Valparaíso. Se você que eu vá, amanhã é feriado, a minha irmã vai pro desfile de 7 de setembro e eu não vou ficar em casa só. Aí ele não gostou, achou ruim. Eu até tenho esse print dessa conversa aqui, achou ruim. Reclamou, eu tô aqui toda enrolada, arrumando as coisas pra gente morar junto logo, bati o carro, tô todo ferrado, e você querendo ir pra farra, ver amigas, não sei o quê, não gostou que eu ia pra casa das meninas. Aí eu fiquei meio assim, aí eu já tinha ido pra parada pra vir embora, né? Parada de ônibus. Aí eu tava lá na parada, eu falei assim, acho que eu vou pra casa dele, só que eu não avisei pra ele que eu ia. Eu decidi lá na parada na hora, que eu tenho tudo na casa dele, tem roupa, tem toalha de banho, meus trem tá tudo lá. Aí veio o ônibus, falei, vou entrar. Eu peguei e fui. Aí cheguei na parada, desci, aí quando eu tava indo pra casa dele, que não é tão perto da parada, eu estava perto da casa dele, eu encontrei ele vindo de carro. Aí ele parou o carro normal, abriu a porta, aí eu entrei, cumprimentou normal. Aí ele falou assim, você veio à frente do carro? Eu falei, não, não vi não. Aí eu falei assim, pra onde você está indo? Aí ele falou assim, eu acabei de passar lá em casa e o portão está trancado. O Antônio, que é o irmão dele, que mora no mesmo lote, ele falou assim, o Antônio não tá lá, acho que foi levar a Jaque no médico, a filha dele. Aí eu falei, cadê a sua chave? Ele falou assim, acho que tá com a Thelma tava com a minha chave, eu vou atrás dela para pegar a minha chave, passar a minha chave. Aí eu já fui descendo do carro, porque eu não, assim, aconteceu umas coisas lá que eu não gosto muito da irmã dele, não gostava, né? Porque ela nem sabe, eu nunca falei nada com ela. Aconteceram umas coisas lá, umas coisinhas minhas que sumiu lá na casa dele, e ele falou que foi ela que pegou. Eu fiquei chateada, porque era só me pedir, mas acho que nem é verdade. Eu fiquei chateada aí, ele falou assim, vou na Thelma, atrás da Thelma, pegar a minha chave. Aí eu já fui descendo do carro e falei assim, eu não vou não, eu vou te esperar lá na frente da sua casa. Aí eu peguei, desci e fui. Ele ficou no carro e fui andando para casa dele. Aí quando eu cheguei lá na frente do portão, eu escutei voz lá dentro da sobrinha dele. Portão. Aí quando eu abri, aí o irmão dele perguntou quem é. Aí eu falei assim, a Mônica. Aí o irmão dele abriu o portão e falou assim, João Bento não está. Aí eu falei assim, eu sei, encontrei com ele bem ali. E aí fui entrando. Aí a porta da casa do João Bento estava aberta, a porta. Aí eu tirei meu tênis na porta, que eu não entro lá de tênis sujo. Aí eu tirei meu tênis na porta e fui direto pro quarto, que eu ia só pegar minha toalha para tomar banho. Quando eu abri a cortina da porta do quarto e acendi a luz, a mulher estava deitada lá na cama. É tipo assim, eu levei um susto e dei um grito. Eu dei um grito muito alto. E ela pegou, deu um grito de volta
já foi levantando na minha direção. Aí o quarto dele é a cama, assim, aí tem um guarda-roupa do lado da cama, e tem uma mesinha que ficava o computador dele lá, um notebook lá, e tinha uma garrafa de café lá bem em cima dessa mesinha. Eu nem peguei na garrafa, eu joguei a garrafa assim em direção a ela, e mesmo assim ela continuou vindo para cima de mim. Aí ela já me empurrou pro lado de costa pro guarda-roupa. Aí nós nos atracamos. Aí ficou lá de cabelo, puxando meu cabelo, puxou o cabelo dela também. Ela botou a perna assim na minha perna e me imprensou lá no guarda-roupa, e puxou meu cabelo, eu puxei o cabelo dela também. Aí nesse eu lembrei que aí eu senti meu estilete, eu lembrei que eu estava com meu estilete no bolso, que eu uso o estilete para trabalhar, faz parte do nosso kit de trabalho, o estilete eu levo todo dia, eu tá na minha mochila, e às vezes eu saio de uma loja, eu vou para outra e eu esqueço de guardar na mochila, e eu levo fita no braço, caneta no cabelo. Aí quando eu levantei o estilete, ela virou para correr, eu dei uma estiletada foi assim nas costas dela, assim. Eu nem tirei a lâmina para fora. Do jeito que eu puxei ele do bolso, eu fiz assim nela. E ela saiu gritando. Aí o irmão dele já veio correndo. E aí acho que ele, não sei se passou ali pela porta, um pelo outro. Só sei que o irmão dele chegou já falando assim: o culpado é ele, o culpado é ele, vocês não têm que brigar. Ele que é o culpado, que traz mulher para cá, quase todos os dias, mulher diferente para cá. Aí ela já passou correndo, né? Foi para a casa do Antônio, que é no mesmo lote, colada na casa dele, assim. Ela entrou e fechou a porta. Aí nisso o João Bento já estava do lado de fora, batendo no portão. Aí o irmão dele já abriu o portão, eu já saí para fora, em direção ao João Bento, perguntando, essa mulher, aí eu falei assim, ela é piranha? Falei assim, aí ele falou assim, não, eu não conheço ela, falou bem assim. Aí eu dei uns tapas nele. Porque eu fui pra cima dele, né? Fiquei muito nervosa. Aí ele falou assim: não, não conheço ela, entra no carro que eu vou te explicar, eu vou te levar. Aí eu falei assim: eu tô descalço, meu tênis está lá dentro. Aí ele entrou lá dentro para pegar meu tênis. Aí nisso ele viu ela e eu escutei ela falando alguma coisa assim, não sei o que lá, em tempo de eu perder meu filho. Falou alguma coisa do filho. Eu escutei lá de fora, eu já estava dentro do carro do João Bento, que ele foi lá dentro buscar meu tênis. Aí ele voltou, aí ele entrou no carro, aí ele falou: você tá louca? O que você fez? Eu falei assim: louca é você, quem é essa mulher que tá aqui? Aí eu não conheço, ela é irmã da mulher do João Lucas é o sobrinho dele. E eu falei: por que que ela tá aqui? Ele falou assim: que ela veio ficar uns dias na casa da irmã e criou uma confusão lá com o João Lucas. Estava andando lá com pijama de dormir, com roupa curta, e aí a irmã dela brigou com ela, mandou ela sair, e ela não achou passagem para ir embora hoje. E o João Lucas pediu para ela dormir aqui em casa, porque eu não fico em casa. Ele falou assim, ela assim, ele é vigilante, ele dorme lá à noite sim, noite não. E de dia ele trabalha acho que é de 10 às 2h30, lá na Brasforte. Ele quase não fica em casa. Aí ele falou assim, ele pediu para ela ficar aqui em casa, porque eu quase não fico em casa. Eu falei, que mulher, você solteira, uma mulher ficar aqui na sua casa? Aí nós fomos falando algumas coisas até na parada. Aí ele me deixou na parada e voltou. Aí quando foi à noite, mais, mais tarde, falou assim, olha, o que aconteceu lá, não deu bom lá, deu polícia. Eu falei, aí perguntei, quem chamou a polícia? Ele falou, foi os vizinhos. Quando eu cheguei lá, os vizinhos tinham chamado a polícia e nem deixou eu entrar. Falou que eu tinha te dado fuga, que eu era como se ele tivesse me ajudado, alguma coisa assim. Deixou eu entrar e levou ela, a moça, lá para a delegacia. Aí mais tarde eles foram me buscar lá no meu serviço. Ele trabalhava lá de vigilante. Contou uma história aí. Eu tenho um pouco dessa história gravada aqui, que ele me ligou e eu gravei até. A senhora, esse estilete, o que aconteceu com ele? Aí, não, aí quando eu entrei lá no carro, para ele me trazer, para me levar até a parada, aí eu tava com ele na mão, ele falou assim, ele me dá isso aqui, aí ele pegou da minha mão e jogou fora assim do carro, jogou lá na rua.
A senhora acertou ela só nas costas ou acertou no braço também? Eu me lembro só das costas, porque foi um momento quando eu levantei ele, quando ela viu, ela virou para correr. Aí ela virou, ficou de costas para mim. Eu nem tirei a lâmina dele. Do jeito que eu puxei ele do meu bolso, ele estava com a lâmina guardada. Eu bati nela assim nas costas, no braço, não. A senhora colocou essa lâmina no pescoço dela ou tentou acertar no pescoço? Não, não. Eu nem estava lembrando que eu estava com ele no meu bolso, porque era da minha terceira loja, e aí eu fui direto para a parada. Eu senti ele lá na hora da confusão. Aí Me fala, eu tirei ele, ela me, estava me imprensando no guarda. me fala uma coisa. A senhora falou que ia matar ela? Nunca. A gente não, na verdade, nós não trocamos nenhuma palavra. Eu cheguei no quarto, quando eu vi ela deitada aqui na casa, nem a irmã dele, porque ele tinha dito que a irmã dele estava com a chave dele lá fora. Quando eu abri a cortina, que acendi a luz, lá é bem escuro, é blackout, as cortinas dele, eu levei um susto, que eu dei um grito, e ela deu um grito de volta e veio para cima de mim. Só teve um grito, só teve grito. A senhora sabe qual que era a senhora está falando que é o estilete do seu trabalho, né? É sempre do mesmo Sim. modelo? Tem algum tipo de estilete ou não? Eu tenho um aqui agora. É sempre o mesmo, é um Mostra perfil que para mim, eles dão pra... mostra para mim como é que é esse estilete, por favor. O que eu estou usando nesse momento, ele está meio velho. Eu até passei uma fita nele que a gente usa para abrir caixa nos mercados, para cortar os pallets, para Muito cortar. bem. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Talvez eu precise que a senhora entregue o seu celular com essas mensagens aí para a polícia para fazer uma perícia. Se for o caso, a senhora tira o Entregue. chip, entrega o celular lá, usa outro celular, depois recupera, tá bom? Eu posso entregar, sim. Vou pedir que você não mexa nessas mensagens. Doutor Gabriel, tem pergunta? É, sim, só aí para esclarecer um pouquinho. A senhora, boa tarde, senhora Mônica. Boa tarde. A senhora chegou lá, viu uma pessoa deitada na cama. Aí a senhora jogou o negócio de café, a pessoa estava deitada ainda. Como é que foi isso aí, mais ou menos? Quando ela começou a levantar, tinha tem uma mesinha do lado e essa garrafa estava lá. Quando ela começou a levantar, eu dei um tapa na garrafa em direção a ela. E ela veio para cima de mim. Não sei onde pegou nela, se pegou nela, mas joguei em direção a ela a garrafa de café que estava no Sim. quarto. E essa história aí, o João Bento falou que ele tinha terminado contigo, que ele falou que ele estava ali com a pessoa grávida. A senhora nega isso aí? Isso aí não aconteceu? Não, João Bento nunca terminou comigo, nem depois do fato João Bento terminou comigo. João Bento nunca falou dela para mim, já falou de outras ex-namoradas, de Najib, de outras ex, mas nunca falou dela, falou da ex-mulher dele, da Maria, por que acabou o casamento, mas nunca falou dessa moça aí. O, Nunca An- sabia dela. o Antônio Luiz também falou que não abriu a porta para a senhora, não. Aí a senhora tem alguma coisa aí para falar? Ele abriu sim. Ele abriu, eu bati no portão, ele perguntou quem é, eu falei, é a Mônica. Ele abriu o portão e falou assim, João Bento não está. Aí eu falei assim, eu sei, eu encontrei com ele bem ali, fui entrando. Ele não tentou me pedir de entrar, nem nada. O João Bento também ele falou que não te encontrou aí antes. A senhora também nega isso aí, que ele tenha falado? Ele falou que só te viu do retrovisor, mas não encontrou com a senhora. Encontrou, eu entrei no carro dele, sentei, conversamos, pouquinho, foi conversando bem rapidinho. Ele falou que não tinha ninguém na casa dele, falou que estava indo atrás da chave, e eu desci, fui, falei, não vou até a Thelma, vou te esperar lá na frente da sua casa, que o sobrinho dele, filho da Thelma, mora próximo de lá. Não é muito, é próximo, é perto lá. E ele ia lá caçar ela lá para pegar a chave. Eu falei, vou te esperar lá na frente da sua casa. Certo. Só para
esclarecer aqui. A senhora encontrou ele nesse encontro aí, que teria acontecido, foi perto da casa, então, dele? A senhora desceu do ônibus e encontrou ele perto da casa? Foi Era tipo um pertinho. quarteirão, na mesma Foi. rua? Eu acho que é uns, deixa eu ver, eu não entendo muito de metro, acho que era uns 200 metros. Era Então, pertinho. então provavelmente ele tinha acabado de sair ali da casa dele, é isso? Ele tinha acabado de sair porque o cachorro estava seguindo ele. Toda vez que ele saía com o carro, o cachorro seguia ele. E o cachorro Ah, estava seguindo lá, e eu fiquei meio assim, uai, o cachorro está aqui. Aí, como ele falou que a Thelma não estava, eu pensei que a Thelma saiu e o cachorro saiu na mesma hora. entendi. Mas o Aí cachorro estava atrás. só assim, faria sentido ele chamar... Não, vou retratar essa pergunta. Ele tinha acabado de sair, sabendo que tinha outra mulher lá na casa dele. Aí ele chamou a senhora para casa dele mesmo assim? A Pois senhora é, o que entendeu? eu fiquei sabendo, eu entendi. O que eu fiquei sabendo depois, que eu conversei com pessoas que conhecem ele, foi que quando eu desci do carro, ele ligou para o irmão dele e avisou para ele que eu estava indo, que não era para ele abrir o portão. Falou, Antônio, a Mônica está indo e não abre o portão. Só que o Antônio pegou, falou assim, que achou que quando ele falasse para mim que ele não estava na casa, que eu não ia entrar, que eu ia voltar. Só que eu não voltei, eu entrei do mesmo jeito. Ele chegou a avisar o irmão dele, que eu estava indo para ele não abrir o portão. A casa lá, o terreno, tem quantas saídas? Uma saída, duas saídas? Como é que é? É, um- é uma saída, é um portão grande que abre assim, e tem um portãozinho no meio de Então, pedestre. tem uma saída só, é uma saída comum para De, todas as casas ali do terreno. assim, para as casas, sim. Entendi. Aí, assim, já que ele falou que fez esse plano aí, ele chegou a explicar como é que faria para a Edinalva sair de lá e você entrar sem que uma percebesse a outra? Ele chegou a explicar isso aí? Ele nunca falou da Edinalva para mim. Nem depois dos fatos de que aconteceu, ele falou dela para mim. Nunca. Tá bom. E depois desses fatos aí, chegou a conversar com ele? A senhora conversou com ele sobre o que Sim, ele aconteceu? foi no meu Sim, aí ele foi lá no meu trabalho. Aí ele falou assim que ela era uma ex dele Ah, não, tudo bem, que a senhora ficou. já, tudo bem, a senhora já Sim. respondeu essa parte. É, tudo bem. Obrigado, senhora Mônica. Eu estou satisfeito, excelência. Nada. Ok. Doutor Atala, acho que o seu áudio está desligado. Doutor Luiz, perguntas? Sim, excelência. Dona Mônica, boa tarde. Oi. Boa tarde. Como que a senhora ficou sabendo, já que nunca foi falado da Edinalva para a senhora sabia que o João tem uma filha? Tem uma filha? É. Agora você fala, né? Não, quero saber se a senhora ficou sabendo. Se a senhora sabe que ele tem uma filha. Não, deve ser Edinalva agora, eu sei. A senhora ficou sabendo quando? Quando aconteceu isso, quando passou no terceiro dia, ou foi no outro dia, do 7 de setembro, à tarde, a irmã dele me ligou. A irmã dele me ligou e me contou. Eu perguntei para ela, inclusive foi ela que me contou que o João Bento tinha ligado para o Antônio para ele não abrir o portão para mim. Aí ela foi e me contou. Ela ligou e perguntou, Mônica, fiquei sabendo que aconteceu umas coisas lá no lote, o que foi que aconteceu? Aí eu fui e contei para ela. Falei que eu tinha chegado lá e tinha encontrado a mulher lá, e a mulher veio para cima de mim. Aí eu falei, eu não sei quem é aquela mulher. Ela falou assim, Mônica, é meu irmão, mas não vale nada. Aquela Edinalva lá, ela é lá do Maranhão, e vira e mexe, ela vem passar 15 dias aqui, 10 dias aqui, e tá com ele. E ela foi e engravidou dele. Aí eu falei para ela, mas Josi, ele nem pode ter filho, a gente foi no médico, tudo. Aí ela falou, Simone, que eu acredito que ela fez inseminação, não sei, mas ela tá grávida.
Ela foi assim, eu fiquei sabendo dessa moça, eu nem ia contar que a Josi me contou, porque ela pediu para não contar, porque o João Bento podia ficar com raiva dela, né? Mas A senhora tinha autorização para entrar na casa quando a senhora bem quisesse? João Bento sempre falou que lá era nossa casa. Falou, amor, o que é meu é seu, o carro é nosso, a casa é nossa, mas mesmo assim eu nunca fui na casa dele, nunca ali na casa dele, na casa de ninguém. Não gosto de ver na minha, não vou na casa dos outros, assim, sem ser chamado desse jeito. E é tanto que eu cheguei lá e bati no portão. O irmão dele abriu, eu tinha encontrado o João Bento antes, ele sabia que eu estava indo para lá. É que o seu Antônio falou que ele não abriu o portão para a senhora. E o portão já Ele abriu estava sim. aberto porque o João tinha acabado de sair. Não, o portão tava passado o cadeado, né, que é do lado de dentro, que passa o cadeado, e eu bati no portão e ele abriu sim. Perguntou primeiro quem era, e eu falei a Mônica, e ele abriu e já foi falando, o João Bento não está. E eu fui entrando e falando, eu sei, encontrei com ele bem ali, tudo numa boa. Não sabia de nada. E entrando, A senhora não sabia, então, da existência da Edinalva. não, nem da Edinalva, nem de mulher nenhuma. Quando a senhora entrou na casa, que a senhora viu uma pessoa deitada na cama, o que a senhora imaginou? Eu assustei na hora. Eu nem cheguei a pensar que era mulher, sei lá, dele, coisa assim. Eu assustei e gritei. E ela gritou e veio para cima de mim. Eu joguei uma garrafa de café que estava em cima da Foi mesinha. ela que foi para cima da senhora? Foi, ela estava deitada. Quando eu cheguei, que eu puxei a cortina da porta do quarto dele, que é uma porta de vidro de correr, aí fica a cortina, que eu puxei a cortina e acendi a luz. Eu gritei, e ela gritou de volta e veio levantando em minha direção. Eu joguei a garrafa de café nela, eu não sei se pegou nela, só sei que ela continuou vindo e pegou nos meus braços e me jogou contra o guarda-roupa. E a gente se atracou lá. Eu fiquei meio presa contra o guarda-roupa, eu também puxei o cabelo dela, ela puxou o meu e ela me empurrou com a perna e a gente se bateu. Ela também me machucou. Eu machuquei mais porque quando eu levantei o estilete, ela foi correr e eu com o estilete nas costas dela. Não tirei a lâmina. E esse estilete estava no bolso da senhora, coincidentemente. Na verdade, eu esqueço esse estilete no meu bolso direto. Direto eu vim para casa com ele. Já andei no shopping com esse estilete. O rapaz, o segurança do shopping, eu ia saindo da Americana, e eu também faço Americana. Eu ia no banheiro do shopping, já aconteceu isso. E o rapaz do shopping aproximou assim, o estilete. Eu voltar para esconder o estilete lá entre minhas coisas da loja, porque eu trabalho o tempo todinho com estilete no bolso. Não só eu, todo mundo do mercado trabalha com estilete no bolso. E ele está sempre na minha mochila, eu vou, levo, trago. E às vezes eu esqueço de tirar do bolso e já quando eu senti ele, aí eu vou. A senhora fala que não acionou a lâmina do estilete, mas a lesão que tem na dona, que foi feita na dona Edinalva, foi uma lesão pérfuro cortante. Se fosse só o plástico, será que faria a lesão do mesmo jeito? Doutor, Pode ter acontecido. deixa eu só. A pergunta é uma conjectura, doutor. Se o senhor quiser fazer perícia, é uma outra coisa. Não, eu estou só fazendo uma pergunta, porque ela que informou que ela não acionou a lâmina. É isso que se ela está falando. Se o senhor está falando que a fala dela é contraditória, isso é alegações finais. As perguntas são sobre os fatos. Tá bom, excelência. E a senhora falou também que golpeou só as costas. Foi só nas costas. A senhora sabe quantos golpes foi? Eu não me lembro. Foi tudo muito rápido, foi tudo embaraçoso. Eu estava de costa para o guarda-roupa e ela na minha frente, e a gente se debatendo ali. E quando eu puxei ele, que ela viu, acho que ela viu assim, virou para correr. Eu sei que eu bati nela com estilete, mas eu não sei dizer às vezes, não.
A senhora sabe se atingiu o braço dela? O braço eu acredito que não, porque foi só nesse momento, quando eu tirei o estilete, ela virou para correr. Aí foi quando ela ficou de costas Quando no ela braço. correu, a senhora correu atrás dela? Não, eu só tirei, eu estava sendo espremida ali no guarda-roupa. Quando eu tirei o estilete, que ela virou para correr, eu dei estiletada, ela saiu, eu não fui atrás dela. Ela saiu correndo, gritando, e o Antônio já entrou, eu querendo da casa, e ela saiu correndo e entrou lá na casa dele, aí eu fui saindo para o quintal, não correndo atrás dela. Aí o João Bento já estava lá no portão batendo, aí o irmão dele foi e abriu, aí eu saí para fora. Quando a senhora saiu da casa, a senhora estava com o estilete na mão ainda? Estava, o Tinha estilete estava. sangue no estilete? Nada, não tinha nada, tudo normal. A senhora não ficou suja de sangue? Não, Satisfeito, excelência, sem mais. Doutora Dominique, pela defesa. Só uma pergunta. Vocês usavam aliança? estava. Nesse dia que você disse que encontrou com ele no carro, você lembra se ele estava com aliança? Estava. Satisfeita. Obrigada, excelência. Muito bem, eu não tenho mais perguntas, eu agradeço pela colaboração. Vou avaliar aqui o caso, proferir uma decisão que pode ser condenação ou absolvição.